E aí, futuros aprovados, sejam muito bem-vindos. Você está na audioaula da mentoria PQD, a ferramenta perfeita para você otimizar o seu tempo para estudar enquanto treina, corre ou está naquele deslocamento. Hoje, a gente mergulha de cabeça em um tema decisivo: crimes contra a autoridade e a disciplina militar. Exatamente. E a nossa análise aqui ela parte de uma divergência que eu acho fundamental sobre o melhor jeito de encarar esse assunto. Será que o caminho para a aprovação é entender a lógica por trás dos crimes, sabe? Os princípios de hierarquia, de disciplina, ou, na prática, o que realmente decide a vaga é a memorização, assim, cirúrgica dos detalhes, das listas e, claro, das famosas pegadinhas que as bancas usam para filtrar os candidatos? A minha defesa é que a base de tudo, o alicerce, é a compreensão da estrutura, da razão de ser da lei. Se você entende por que o legislador achou uma conduta mais grave que a outra, você cria um mapa mental. E com esse mapa, o candidato consegue raciocinar, deduzir respostas, em vez de depender só da memória pura. Já a minha posição é que num ambiente tão competitivo como o de um concurso, a lógica é só o ponto de partida. A aprovação mesmo, ela é conquistada nos detalhes. É dominar o texto da lei, as exceções, as diferenças que são muito sutis entre crimes parecidos. Isso sim garante os pontos. A teoria é bonita, né? Mas a prática, ela exige precisão. Bom, comecemos então pelo exemplo mais clássico de todos: a distinção entre motim e revolta. A lógica aqui é um guia excelente. O artigo 149, ele define o motim como a reunião de, no mínimo, 2 militares agindo contra a ordem de um superior, ou se recusando a obedecê-la. O ponto central é a ausência de armas. A revolta, por sua vez, é a mesmíssima conduta, só que com os militares armados. É, na verdade, uma forma qualificada do motim, punida com mais rigor porque o potencial de dano é objetivamente maior. A lógica é bem clara, ajuda a fixar. A lógica é clara, concordo, mas ela não sobrevive à primeira questão de prova bem elaborada, né? O examinador, ele não vai te perguntar o básico. Ele vai focar na pegadinha que está contida na palavra armados. O candidato que pensou só na lógica pode associar armados com armas de fogo, imaginando um cenário de guerra. Só que o detalhe da lei e da doutrina é que o conceito de arma aqui é amplo, inclui faca, cacetete, qualquer coisa que possa ofender. O que a prova não é saber que a revolta é mais grave, é saber que um grupo com facas comete revolta e não motim. Esse é o tipo de detalhe que a lógica geral, ela simplesmente não alcança. Mas veja bem, o seu ponto acaba reforçando o meu. Se o candidato entende que a razão para a pena ser maior é o aumento do perigo, ele consegue interpretar que qualquer arma que aumente esse perigo se encaixa no tipo. A lógica não é um substituto do texto, mas uma ferramenta para interpretar. O mesmo vale para o parágrafo único do motim, que aumenta a pena em 1/3 para os cabeças, os líderes. A lógica é punir com mais rigor quem teve a maior responsabilidade na quebra da hierarquia. É um princípio que percorre o código inteiro. Mas esse princípio de punir o líder é quase universal no direito penal. Não ajuda a distinguir os crimes específicos que a gente está tratando aqui. E essa confiança na lógica geral vira uma armadilha perigosa quando a gente compara a revolta com outro crime, o de organização de grupo para a prática de violência. Os dois crimes envolvem vários militares e uso de armas. Nesse ponto, a lógica de maior ameaça já não serve para nada. O que diferencia os dois é a memorização dos verbos, das finalidades específicas de cada artigo. É um trabalho de leitura atenta e de decorar o texto, não de dedução filosófica. Concordo que a leitura atenta é indispensável, claro. Mas vamos para um crime que vem antes da ação: a omissão de lealdade. Aqui, a lógica de proteger a disciplina é preventiva. O tipo penal pune o militar que, sabendo de um plano de motim ou revolta, não conta para o superior, ou, se estiver presente no ato, não age para impedir. É um crime omissivo, que reforça o dever de cada militar de ser um guardião ativo da disciplina. Exatamente. E a banca vai explorar justamente os detalhes técnicos. Primeiro, que é um crime omissivo próprio, um deixar de fazer. Segundo, que são duas condutas bem diferentes. A primeira é não informar, a segunda é não intervir.
Uma questão pode descrever um cenário onde o militar não informa, mas tenta intervir, ou o contrário, só para confundir. A lógica geral de lealdade é muito vaga. O que importa é saber de cor as duas hipóteses de omissão que são puníveis. E isso nos leva direto ao crime de conspiração. Conspiração, que está lá no artigo 152, é a punição do ato preparatório. O verbo-chave é concertarem-se, ou seja, combinar, ajustar a prática de motim ou revolta. A lógica é muito clara. O risco para a instituição militar é tão grande que até o planejamento da insubordinação já é considerado crime. E é nesse crime que mora uma das pegadinhas mais clássicas de todo o direito penal militar. O artigo prevê uma causa de isenção de pena. O conspirador que delata o plano antes da execução, a tempo de evitar as consequências, fica isento. A banca, sabendo que a regra geral em institutos tipo delação premiada costuma ser a redução da pena, troca isenção por redução. O candidato que vai pela lógica do sistema penal comum ou que não memorizou essa exceção específica erra a questão. É a prova cabal de que a memorização do detalhe supera a compreensão do geral na hora da prova. Eu diria que até essa isenção tem uma lógica de política criminal, né? Que é incentivar o desmantelamento do ato antes que ele aconteça. Mas ok, entendo o seu ponto sobre a literalidade. Passando para os crimes de instigação. Temos a aliciação e o incitamento, que parecem muito próximos, mas são distintos. A aliciação é o ato de induzir o militar específico a cometer um dos crimes do capítulo, como o motim ou a revolta. E essa proximidade é a armadilha. O incitamento no artigo 155 é onde muitos candidatos escorregam. O erro é achar que é um crime genérico de incitar a bagunça. Não é. O tipo penal é restrito a uma tríade que precisa ser decorada. Incitar a 1. Indisciplina, 2. Desobediência ou 3. Prática de crime militar. Por exemplo, um sargento que incita os subordinados a reclamarem do rancho de forma veemente. Pode até ser uma transgressão disciplinar, mas se essa incitação não se encaixar perfeitamente em um desses 3 itens da lista, o fato é atípico para o crime do artigo 155. A lógica da quebra de disciplina não é suficiente. Tem que saber a lista taxativa. É um ponto válido. E nesse mesmo capítulo nós temos a apologia de fato criminoso ou de autor de crime. A conduta aqui é elogiar publicamente um crime militar ou seu autor. A proteção, nesse caso, se volta contra a inversão de valores dentro da caserna. E o detalhe crucial que define o crime é o advérbio publicamente. Um elogio feito numa conversa privada não configura o tipo penal. A publicidade do ato é elemento essencial. Outro ponto que a memorização e não a lógica resolve. Vamos agora para os atos de violência, onde a gradação da pena parece seguir uma lógica muito clara. O crime de violência contra superior é o tipo base. A pena é qualificada em 5 situações que mostram uma ofensa maior à hierarquia. Se a vítima é o comandante da unidade, se há emprego de arma, se resulta em lesão corporal, se resulta em morte ou se ocorre em serviço. A estrutura parece bem lógica, fácil de assimilar. Banca o surpreende. Ao lado desse crime, a gente tem a violência contra militar de serviço. A intuição, a lógica, levariam a crer que as qualificadoras são as mesmas, mas não são. São só 3 e não 5. O resultado, lesão corporal ou morte, e o emprego de armas se repetem, mas as qualificadoras de ser contra o comandante ou de ocorrer em serviço não existem aqui. E mais, o crime só se aplica se a vítima estiver em funções específicas, que formam outra lista para decorar. Oficial de dia, de serviço, sentinela, vigia, plantão. Tentar aplicar a lógica do crime anterior é a receita para o erro. É um jogo de comparação e memorização de listas. Entendo a armadilha. Mas e o desrespeito a superior? Aqui o ponto não é uma lista, é um conceito. O crime só se configura se o desrespeito acontecer diante de outro militar. A presença desse terceiro é o que dá publicidade ao ato dentro do ambiente militar, ferindo a disciplina de forma exemplar. Se o desrespeito acontece a sós, pode ser outra infração, mas não este crime. Aqui o conceito prevalece sobre a memorização pura. Eu já vejo de outra forma. Não é um conceito complexo. É uma regra binária que funciona como memorização.
O candidato não precisa teorizar sobre a sociologia da caserna. Ele precisa memorizar a regra. Com outro militar, é crime. Sem outro militar, não é. É um detalhe técnico, como que a gente vê no desrespeito a símbolo nacional. A condição ali é que o ultraje ocorra diante de tropa ou em lugar sujeito à administração militar. É outro detalhe específico de local. E falando nos símbolos, a lei protege os 4 que estão definidos na Constituição: bandeira, hino, armas e selos nacionais. E perto disso temos o despojamento desprezível, que é o ato de se despir do uniforme, de uma condecoração ou insígnia por menosprezo. E a comparação entre esses dois tipos, desrespeito a símbolo nacional, o DSN, e despojamento desprezível, DD, cria a pegadinha perfeita, que só um mnemônico ou a decoreba resolvem. O DSN, embora exija local específico, não tem previsão de aumento de pena no artigo. Já o DD tem a pena aumentada pela metade se for praticado diante de tropa ou em público. Nenhuma lógica de gravidade permite deduzir por que um teria aumento e o outro não. É uma peculiaridade da lei. A regra para a prova é simples. DSN não aumenta, DD sim. Pura memorização. Reconheço a força desses exemplos. Para finalizar, a recusa de obediência. Este crime é a manifestação singular da insubordinação, que na sua forma coletiva seria o motim. É o único subordinado se recusando a obedecer uma ordem de superior sobre matéria de serviço. A distinção lógica entre o individual e o coletivo é o que define os tipos penais. É uma boa definição, mas incompleta para um concurso. O detalhe que a banca pode explorar é o silêncio da lei. O tipo da recusa de obediência não menciona se o militar está armado ou não, ao contrário do motim e da revolta, onde isso é decisivo. E, por fim, o crime de publicação ou crítica indevida, que ficou muito relevante com as redes sociais, pune quem publica sem licença um ato oficial ou quem critica publicamente o ato de um superior. De novo, os detalhes sem licença e publicamente são a chave da questão. Olha, essa nossa conversa expôs bem a dualidade do desafio. Eu continuo acreditando que uma compreensão estruturada da matéria, guiada pelos princípios da hierarquia e da disciplina, é o alicerce. Ela permite ao candidato pensar sobre a questão, entender o contexto e navegar por situações que ele não memorizou. E eu reafirmo a minha posição de que, embora o alicerce seja necessário, o prédio da aprovação é erguido com os tijolos do detalhe. A memorização precisa das listas, dos verbos, das exceções e das pegadinhas é o que, no final das contas, coloca o X no lugar certo. A banca testa o conhecimento da lei, não a capacidade de filosofar sobre ela. A discussão de hoje, eu espero, mostra que o ideal é que o candidato consiga unir as duas frentes. Exato. A jornada do concurseiro é árdua. Vão ter dias de cansaço, de desmotivação, mas a disciplina e a constância em aplicar uma boa estratégia de estudo são o que levam à aprovação. É preciso continuar, mesmo quando parece impossível. Se está ruim, corre. Se está osso, rasteja, mas não pare. Em nome da Mentoria PQD, desejamos força e bons estudos. Até a próxima!